Senhores, temos aqui uma batalha muito interessante, porque quando você bate o olho nesse setup aqui, você já fica dói? tipo... Não dói. Você não Então bate. tá bom. Toda hora essa piada, cara. Tu Não aguento mais. Nunca vi cara que gosta de bater o olho, mano. Mas aqui, olhando pro setup dos dois, já dá pra perceber que a gente vai ter algo bem interessante na parte da estética, né? E aqui temos o setup da esquerda com o Ian Lenke lá de Morrinhos, Goiás. Morrinhos. E ele falou o seguinte: usa o PC basicamente para jogos de todos os tipos e desenvolvimento web. Basicamente, né, o cara aí do front-end de programação, eu sei como é que é, já programei um pouco aí alguns sites. Tu batia o olho e era garoto de programa. É, eu sou. Exatamente, um homem de garoto, poucas eu palavras, era, né? saí dessa vida. E aqui o setup do Marcos, que é o da direita, ele é da cidade de Birigui, lá de São Paulo, interior. Birigui. Birigui? Birigui. 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 E ele falou o seguinte: salve pessoal do Pipocatec. Salve. Segui os conselhos de vocês e comprei periféricos à altura do setup. Uso o PC para estudar para programação, jogos, games e joegos. Esse é ele. Multigamer. Fanático pela série Souls-like, ou seja, é um dos meus, dentro de vários outros jogos de história. Jogo também Valorant e Warzone. Então, cara, eu acho que... Ainda, né? Tá bem da hora aqui os games que ele joga. E ele disse também, meio do ano entrarei em ADS e também virarei garoto de programa. Aí, mano. Tá vendo, né? Então, Caraca. seguiram as mesmas linhagens aí. Nice. Lembrando que o Marcos já apareceu, por isso que ele falou ali, né? Que ele seguiu as dicas que a gente deu. bravo. Não esquecer disso aí, né? Na mesa aí dele aí. E lembrando que você pode participar aqui do Batalha de PC, só tem que olhar a descrição aqui do vídeo, porque lá tem o passo a passo para você mandar o seu setup e aparecer aqui no canal. Só lembrando do que, Igor? Tem que mandar bastante fotos, eu diria umas 10 a 15 fotos. Mande fotos variáveis, né? Não manda aquelas sempre a foto do mesmo lugar, no mesmo gabinete. Então, manda a foto do gabinete, do teclado, do mouse, do monitor, do setup inteiro, da placa de vídeo, tudo que puder, mande fotos, né? Então, ajude nosso querido editor aqui, o Botarel. Nice. E ele vai ficar bem feliz com você e vai te mandar um beijo. Não queira deixar o editor triste. Então, manda bastante foto, participa aqui do Batalha e só conferir embaixo, vai. Manda uma selfie com o PC. Mas agora, vamos para o que interessa. Turok, o que os dois estão usando de gabinete? Vamos Conta lá. pra gente. O Ian tá com o famoso O11 Redragon Spec, que é um gabinete aí que Bravo. é versão limitada. Cara, ele ganhou o ponto. É, que você tem um, né? Nossa, vai não, começar nem- assim. Nem, vai. nem teve análise, E calma porque é lá. azul também. Aí, no caso, o Marcos Felipe tá equipado aqui com o Redragon Demolisher, que é outro gabinete muito espaçoso aí, que tem muita qualidade. A gente tem um gabinete muito bacana para bater de frente com o Redragon Spec Edition. Suporta o watercool de 420mm na parte da frente, tem suporte da GPU, tem aqui a frente no estilo mesh, né? Mas assim, a gente sabe que o O11 Redragon Spec é um baita gabinete, né? Que a Ali fez em parceria aí com a Redragon, que traz várias características muito boas. Sim. Trazendo o mais importante, né? O suporte de fonte ATX, porque na versão ali, né, Dynamic Mini, não tinha esse suporte, era só fonte SFX, e pro nosso mercado brasileiro essa é a grande diferença. Eu aqui vou dar um empate. Apesar de eu ter o O11, eu sei que esse Redragon é muito maneiro, no caso do Demolisher, né? Ele, cara, é um gabinete que tem muito espaço, cabe praticamente qualquer radiador disponível no mercado. 4090? 4090, tem os 3 slots vertical, então é um projeto realmente muito bem Caprichado. elaborado, enquanto que o O11 ali é um projeto bem mais compacto, mas ainda assim cabe muita coisa, né? Inclusive eu acho surpreendente o quanto de hardware ele cabe, levando em conta o tamanho dele, né? Então, cara, um gabinete realmente sensacional e pra mim eu acho que as duas se tornam excelentes opções. Eu concordo ainda mais quando a gente vê que você pode fazer uma modularidade na parte de placa-mãe, né? Porque é um gabinete compacto, porque Sim. você pode mudar entre modelo de 5 slots de expansão e 7 no Redragon Spec. Isso é muito legal. E tu, Voltarel? Qual tu prefere? Eu quero branco. Mentira, eu acho que cabe um empate. Então vai empate Vai um aqui, empatezinho aqui. um pontinho pra cá, deixa eu colocar também. Turok, Hum. de processador. Se você tivesse que escolher entre um Ryzen 7 5700X que o Ian Lang tá usando e um Ryzen 5 5600X que o Marcos Felipe tá usando, qual você escolheria? Um 5700X. Por quê? Mais forte. Não que eu seja. É só mais forte. Aqui nesse caso, o que tu prefere? 6 barras de chocolate ou 8 barras de chocolate? Aí isso mexeu com o coração, hein? Aí Mas você olha, falou a língua dele. depende. Tem aquela questão assim, ó. Vamos fazer mas- com hambúrguer. Calma lá, vocês estão apelando. Não, Tomate são, não tem. é questão assim, ó, são 6 barras de chocolate a, sei lá, R$3 ou 8 barras de chocolate a R$4.
Entendeu? Tem aquela compensação, entendeu? Tipo assim, você vai fazer as contas e no final das contas você vai falar, eu gasto um pouquinho a mais ali por um processador mais refinado, ou eu fico naquela lá, na dúvida. E muita gente fica com essa dúvida, sabia, Turok? Mas assim, eu daria um ponto pro 5700X aqui, porque sem dúvidas ele é mais novo e é um pouco melhor. Basicamente a gente tem aqui o 5700 com 8/16, né? Só que, né, não que o 5600X fica muito pra trás, né? Ainda é o 6/12. Eu entendi a analogia do Entendeu? que Você seria entendeu, mais, né? mais ou menos assim. Por que você compraria uma barra, 8 barras de chocolate, sendo que às vezes 6 já vai saciar sua fome, não é mesmo? Né? Então, tipo assim... Não, é porque, tipo assim, às vezes, por exemplo, tem barra de chocolate que você gosta, entendeu? Só que a outra tá um pouquinho mais barata. Só que aquela mais gostosa. Aí tu vai naquela lá porque, tipo, sabe um realzinho de diferença, então tu vai naquela. Caraca. Mas no fim das contas são chocolates. Então. Não, só processadores. A gente tá falando de chocolate ou de hardware? Tá, mas então. 5700. 5700X aqui ganhou um 5700, pontinho. Bota mais um aí. 2x1 agora. Que viagem muito doida. Se fosse Zelda, tu estaria gostando, né? Todo dia isso! Mas, cara, agora passando então, já que os processadores os dois mandaram muito bem, eu acho que não seria diferente com placa de vídeo, não é mesmo? E no caso aqui, o Ian tá usando uma RTX 3060 da Gigabyte, o modelo Eagle, que é aquele triple fan, né? Bem O maneiro. modelo do Igor? Não, Eagle. Enquanto que o Marcos fala assim, cara, eu quero a branca, né? Daí ele foi lá e pegou a 3060 Ti Vision, né? Que é esse modelo maravilhoso, lindo. Cara, Esse é muito bonito, cara. Eu gosto. e ele deixou na vertical, tá, ó. Maravilhoso, né? Delícia. Ele deixou em estilo TikTok na vertical. Mas, cara, aqui uma 3060, por melhor que seja, de repente o modelo 12 GB, Isso. ainda é muito inferior a uma 3060 Ti. Estamos falando aí de coisa de 20, 30% de desempenho a mais para uma TI. Então, Cara, eles simplesmente podem ali, ó, só trocar, dar as mãozinhas, trocar o processador ou a placa de vídeo. Não. Sim, cada porque um um vai tá ficar com... melhor que o outro. Sim, Assim fica Alguém sai uma ganhando. peça melhor e outra. alguém sai ganhando. Não, vai quebrar a Essa é- estética. Vai quebrar a estética. Não pode. Mas aqui tá 2x2 então, né? Um ponto pro Marcos com a 3060 Ti. Nice. E o que a gente tem de placa-mãe, Voltarella? De placa-mãe, o Ian tá usando uma B550M Asus TUF Plus Wi-Fi 2? É dois isso. É 2. São cara, números Se tem o romanos. 2, porque você já teve um. É óbvio que teria essa placa-mãe nesse batalha, né? Não Qual tem como, batalha né? que não tem essa placa-mãe? Se não tiver Todo tanto, o dia é isso, PC mano. não é... Não, entendeu? Não participa do batalha. Tem que ter no mínimo requisito. uma no batalha pra aparecer aqui, né? E aí, quanto a isso, o Marcos tá usando aqui uma MSI B550 MPG Gaming Plus. Cara, placa-mãe Brava também, sensacional, cara. tá aparecendo num preço muito maravilhoso, né? Sim. Então, pra você que quer comprar uma placa-mãe nova, participe do nosso grupo do Telegram, Isso. onde a gente Exatamente. posta essa e muitas outras placas-mães em ótimas promoções. Então, Vale a o pena. link vai estar aqui na descrição. Não perde tempo, entra lá e economize bastante, né? Estamos promoções dos Lobos Luquitas. Exatamente. Mas aqui, gente, eu sei que essa MSI ela tem um grande diferencial, que é ter um suporte, né, o header, para conectar aí o USB-C no painel frontal dos gabinetes. Sim, é. E essa tem sido uma característica muito interessante quando você pega um gabinete mais topo de linha. Mas em contrapartida, Turok, a gente tem uma placa-mãe que tem Wi-Fi. É verdade. Sim. Então, nesse quesito... Eu sei que as duas são equivalentes, se a Sim, gente olhar. a gente tá falando de ótimo VRM, uma construção bem sólida e tudo mais. São ótimas placas-mães. E eu acho que talvez um pouquinho do gosto ali. Por exemplo, a MSI é um modelo ATX, enquanto Sim. a TUF ali seria um modelo micro ATX. Vai um pouquinho das características natural que o Luquita citaram. Eu acho que pra mim um empatezinho aqui Vai, bacana, empate, vai. porque as Pode duas ser. são excelentes opções. Se né? ela não tivesse Wi-Fi, eu daria um ponto pra Mas, MSI. Turok, sinceramente, cara, entre Wi-Fi e USB-C, eu ainda não usaria nenhum dos dois. É porque você não ficou sem internet e o Igor roubar a sua. E ele tinha uma placa-mãe com Wi-Fi. Então é vantagem pra mim, não tua. Não, é que ele tá... Por que tu ia querer ter, sendo que eu que usei Wi-Fi? Porque quando caísse a minha, eu ia roubar a sua. Mas agora partindo para o próximo item, que para complementar obviamente a placa-mãe e processador, tem que ter umas belas memórias, não é mesmo? Com certeza. E aqui o Ian acabou optando por usar 32 GB, no caso dá para ver que são nice. 4 pentes ali, então seria 4 vezes 8, né, 4 vezes Luquita? 8, Você que é o 32. matemático aqui do... Sabe a Exato. tabela de cor? né? Eu sei. Então ele está Sabia. usando Asgard 3200 MHz, Nice. enquanto que o Marcos está usando memórias 3600 MHz, no caso também 32 GB da Corsair, que é o modelo RGB Pro ali, a Vengeance RGB Pro, né? Bonitona, né? Cara, é muito bonito essa memória.
Mas é aquele negócio, né? Então aqui o Marcos está usando uma memória com frequência maior e também estamos falando de uma Corsair, né? Querendo ou não, a garantia é muito superior, Sim, é uma garantia diferenciada. São memórias já com uma frequência maior, como eu já disse, então vai ter mais desempenho e também eu acho que uma elegância maior, né? E não só isso, né? A curiosidade que a gente sempre fala aqui no Batalha é que quando você utiliza 4 pentes aí na sua placa-mãe, você força a controladora da mesma. Então, se você quer evitar aí alguns problemas que podem surgir, né? Em relação a ativar mais frequência ali no XMP, né? No overclock de memória, ou quem sabe até mesmo na iluminação que a gente já viu, é sempre legal utilizar 2 pentes de memória em vez de 4. Mas assim, é aquele negócio. Pode ser que não vai dar problema? Pode. Sim. Tem muita gente que utiliza 4 pentes. Pode ser o caso. Mas eu já vi muita gente dando Sim, dor a de gente já cabeça viu com já. isso. Então não é... É melhor não arriscar. Não vá pelo duvidoso, vá pelo certo. Opte por 2 vezes 16 GB. Então aqui o ponto vai pro Marcos. Ponto pro Marcos. O que eu ia falar? Eu ia falar mais uma coisa, eu esqueci. Se você esqueceu, não era algo importante. Tudo bem, Igor, a gente entendeu que a galera tem um hardware bacana, mas não adianta você colocar tudo isso segurado por uma fonte bomba, porque assim que você ligar o teu PC ele vai explodir. E nesse caso aqui, o Mas é Young pra ter Lang os gráficos mais realistas do CS, quando pode ser 4 lá. é jogo 4D, né? Você joga em tempo real. Faltou o tá processador certo? X3D. Não, mas o Ian Lank de fonte, ele tá usando aqui uma Sharpcon WPM de 650 watts Gold Zero. Ah, enquanto- legal. É semi-modular essa aí. Sim. E é legal que ele escolheu uma Gold, né? É diferente Exato. também, né? O modelo aqui da Sharpcon também, né? Enquanto o Marcos Felipe, ele tá usando de fonte uma Redragon RGPS de 750 watts 80 Plus Gold, que também é aí uma fonte modular. É, inclusive, acho que o Sábio usa uma dessa Exato. e tá A gente tem- segurando a 40,90. Sim, a Exato. gente tem uma, tá aqui também, tá escondidinha no armário. Então, cara, pra mim aqui, tipo, os dois mandaram muito bem na questão de fontes, né? Tem fonte com muita folga aí pra configuração deles. Tranquilo. Inclusive, escolheram o modelo Gold, então mandaram bem nessa escolha. Mas no caso ali, a Redragon tem os 100 wattzinhos 750, a mais ali, então Mas- acho que vai levar a pontuação só por isso. Quando é 50 ali, a gente acaba não pontinho, relevando tanto, né? mas Exato. quando é 100 já se Sim. torna com diferença considerável. Né? Com certeza, você pode pegar uma placa de vídeo mais forte, né? Sim. Então, ponto pro Marcos. E agora, Luquitas, na parte de armazenamento, Armazenations. o Ian tá equipado aqui com um HD de 500GB Samsung, ele falou, não sei qual especificamente. Cara, Ok. roubou do notebook da É, mãe lá, né? quando é certeza. 500GB a gente já sabe que ele é antiguinho. Além disso, ele tá aqui com um SSD, né, um XPG S70 de 1TB, que é um Gen 4 aí, bela opção que você colocou no setup, junto com mais 512GB, que é um King Dian, no caso. King Dian. Já o Marcos, ele tá aqui com sem HD, ele falou 2023, né? 2020. O que tem em 2023 lá, galera? 2023. O ano. Do Ninguém CHD. mais usa HD. É, Eu- exato. Eu também. Eu também uso, mas se eu fosse comprar um PC agora, eu não ia comprar um HD. 2023. É isso. Realmente não tá valendo mais a pena É. comprar HD, tem SSD que Não, custou pra mas, HD. mas Exato. depende. O HD eu vejo como vantagem pra quem usa bastante armazenamento, deixa pra salvar arquivo, ele é mais confiável nesse ponto. Exato. HD, né? Mas assim, gente, ele tá equipado aqui com um NVMe M2 Kingston de 500GB. Ele também tem mais um King Spec de 500GB e mais um Kingston de 500GB. Ele provavelmente esse aqui é SATA. que Sim, ele colocou tem um aqui. TB. Então, basicamente, 1TB de SSD. Só que assim, na minha opinião, o S70 da XPG ali, mais aquele sim. SSD da King Dian, tá da hora. E sem contar o HD ali pra complementar, vai. Então- Nesse ponto. Não tem muito o que falar, O gente. Ian vai acabar o levando a ponto pro Ian. pontuação, né? Eu só tiraria esse HD aí, na real, pra falar. a verdade. Às vezes é pra deixar aquelas A tralhas gente, já, sobrando. a gente lá. já sabe que tu é inimigo do armazenamento. Não precisa falar pra todo mundo. Exatamente, anti-SSD, né? Anti-HD também. É. Gente, eu comprei SSD. Eu só estou esperando pra instalar, porque eles não deixam eu abrir o SSD pra instalar, porque tem que fazer um vídeo. Não pode. É, não vai abrir ainda não. Minha mão tá tremendo ainda. Desde aquele episódio passado, ainda tá tremendo. Mas Voltarel, tem algo bastante importante aqui que não dá pra esquecer. Sabe o que é? Refrigeração. Exatamente, cara. Não dá pra esquecer a refrigeração com processadores desse nível. E aqui, no caso, o Ian acabou optando por um Water Cooler Rise Mode de 240mm, né? Enquanto que o Marcos lançou a braba e escolheu um Galahad de 360mm. Então, cara, Literalmente você tá com o melhor water cooler do mercado. E só esperar lançar as novas versões aí do Galahad que tá pra vir. exato. Mas, cara,
você literalmente tá com o melhor water cooler que tem atualmente. Exato. Ainda colocou até a telinha pra dar uma complementada, né? Ficou bem bacana. Cara, oi, essa telinha combina tanto, parece que é um negócio de fábrica, né? Sim. Isso Tá aí muito maneiro. tá literalmente parecendo um Kraken. Sim, lembra bastante, cara. Então, mas aqui, cara, não tem É, disputa, né? vai pro Rise Mode, né? O Marcos tá com cooler aí pra levar um 5950X aqui, né? Então, Cara. quanto que o Rise talvez esteja até penando pra esse 5600, talvez. Eu acho que né? ele não tá penando. Mas, Mas assim, assim, eu acho que fica no limite ali, É. ou não é um cooler tão ideal pra esse processador. Por mais que o 5700X não seja tão quente Sim. como um 5800X, por exemplo, cara, você poderia ter colocado ali pelo menos um water cooler um pouquinho melhor, ou então até mesmo um air cooler, já que você não quiser gastar tanto, só que de uma qualidade um pouquinho mais interessante, sabe? Vamos dizer assim. Mas aqui então vai pronto pro Galahad 360, que é um baita water cooler aí, né? Então, o que tá dando Marquei pontuação errado. aí, Vai ficar pro próximo, calma. E Voltarão, falando agora na questão de periféricos, a gente já viu o hardware tá bem bacana dos dois aí. Aqui, o Yan Lang, ele tá usando um Husky Blizzard com switches Reds, que é o switches Gator natural, que é bem bacana, tecladinha de 60%, muito interessante, enquanto o nosso amigo Marcos Felipe está usando um Aco 5075S Steam Engine, que no modelo AB92 com switch Screen Blue, que inclusive é o tecladinho que o Voltarel usa e... Vou deixar você falar, Voltarel. Fala. Eu uso ele aqui no estúdio, é um teclado muito maravilhoso. É um teclado sensacional. Não Tá tem bom, o como. que ele tem de bom? O que ele tem de bom? É um teclado. Mentira, esse layout dele é sensacional, ainda mais no layout AB92, cara. Exatamente. bem Pra quem não tá ligado, a Aco é uma marca muito interessante de teclados, que você pode fazer vários customs, tem bastante teclado de qualidade, só que faz pouco tempo que eles lançaram o modelo AB92. E é justamente o que faltava para esse mercado, e o Voltarel, como gosta bastante desse modelo de AB92, cara, assim que chegou, a gente fez um vídeo dele aqui nos cards, depois você dá uma olhadinha lá, assim que a gente terminou o vídeo, tá lá com o Voltarel até hoje. o Voltarel É, a caixa sumiu do estúdio, vamos eu vou dizer assim. usar. Mas assim, gente, olhando rapidinho pro Husky Blizzard, ele é um teclado muito competente, em 60%, ele tem um cabo removível, ele é hot swap, Bem interessante. ele tem o double shot, só que quando a gente coloca do lado do Aco, né, as keycaps são PBT, eles são com a legenda da tecla é a sublimação, né, então tem a pintura mais viva na tecla. Exato. E, cara, vai pro ponto não tem como Aco, comparar, né? né? Cara, Não eu tem. acredito que, além disso, né, claro, o ponto principal pro pessoal falar assim, pô, mas por que eu vou pegar um Aco, se independente da estética? Na parte de dentro desse teclado, a construção, a PCB dele, mais do caprichado. Aco, é mais caprichado. Então, é um pontinho assim que muita gente não vê porque é mais lá pra dentro, porém, é um ponto Cara, bem crucial. a grande questão pra mim aqui é a hora que tu tiver a oportunidade, qualquer pessoa aí, de poder usar um teclado desse nível, a pessoa vai entender o que a gente tá falando. Exato. Tipo assim, a gente pode estar comentando que é muito melhor, mas só botando a mão pra realmente de entender, fato, sim. ver, cara, isso aqui é outro nível. Então aqui tá 7 pontos pro Marcos e 4 pro Ian, então dá um... Exato. 7-4. Fica de olho no Segui. E aqui, pessoal, a gente tem o próximo item, né, que é o mouse, e o Ian, ele tá equipado aqui com o Deluxe M800, né, ele colocou M800, mas é o M800 Pro, né, que é a versão sem fio. Já o Marcos, ele tá equipado aqui com o Darmon Shark M3, que tá usando o sensor 3395 da Pixart, que é um baita sensor topo de linha aí, né. E esse é o mouse, né, que tem um shape simétrico, ele tem 3 modalidades de uso, né, Bluetooth, wireless, com fio, e ele tem um tamanho que eu considero moderado ali, né. Então, caso você tenha aquela mão do tamanho médio, pequeno, ou até ligeiramente grande, fica bem de boa pra usar. Então, esses daí são os famosos mouse do Link afiliado, né? Porque, querendo ou não, esse M800 aí foi muito recomendado aí pela Sim. galera dos youtubers. Ainda inclusive eu comprei um, a gente fez vídeo pra comparar de fato ele na qualidade. É um mouse que entrega o básico do básico. É um mouse já feito, né? Tipo assim, é interessante, mas também não é aquela maravilha que alguns prometem, né? Mas Isso. assim, é um bom mouse. É aquilo lá, cara, é um mouse que você compra lá fora com um preço barato. Então se ele é lá fora, claro, vai ter um preço mais barato. E se assim que ele chegasse aqui no Brasil, ele não ia ficar tão barato. E aí talvez no preço que ele fosse aqui, pelas características dele, eu acho que ele não valeria tanto se você comparar com um outro, por exemplo. Mas analisando aqui os dois mouses, por exemplo, o Diamond Shark e também o Deluxe, eu acredito que os dois estão no mesmo nível.
Eu diria que são bem próximos no... Sim, eu já digo pra vocês, vocês sabem, né? Eu comprei um M800 Pro pra testar, que daí usa o sensor 3370. Como ele não colocou, eu presumo que seja a versão com o mesmo sensor. E a qualidade aqui dos dois prometem a mesma coisa. Então pra mim aqui é um empatezinho Empate, mais. gente. Né? Tem muito o que falar. É que tem muita gente falando que o Demon Shark agora é o melhor, né? Mas é aquele negócio, pô, eles fizeram você comprar primeiro o Deluxe, agora tem outro melhor pra você comprar, né? Exato. E Volterão, eu até achei que a galera tava usando essa tua camiseta aí de mousepad, cara. Porque as cores são exatamente iguais. Agora que eu fiquei olhando. Mas, e assim, os dois, né, no caso, tanto do Yankee quanto do Marcos Felipe, eles estão usando mousepads genéricos que poderíamos dizer do AliExpress, basicamente. Exato. Não que sejam mousepads ruins, tá? Muito pelo contrário. Cara, hoje em dia, mousepad, se você não for jogar profissional, eu acredito que não tem necessidade de você comprar aquele mousepad de R$1.200, não mousepad de vidro. Não, e até pra quem joga profissionalmente, pode pegar um mousepad mais básico, porque talvez esses mais caros, o que eles vão entregar não vai ser, digamos assim, algo melhor. Exato. Vai ser algo diferente, alguma proposta diferente. Talvez vai ser super rápido, talvez vai ser super Exato. lento. Mas talvez você não queira um mouse super rápido, você não queira um mousepad super lento. Então é só um negócio diferente, são características diferentes. Total. Eu mesmo já tive a oportunidade de testar diversos mousepads e eu continuo usando o mousepad na faixa de R$200 ali, que é o básico. Mas é aquele negócio que você tá falando, tipo assim, os dois são mousepads do AliExpress, existem mousepads bons, genéricos, digamos assim, existem mousepads que talvez ficar devendo um pouquinho na costura, não vai ser tão durável, mas é aquela... Não tem como exatamente a gente saber quando não tem uma marca, né? Então, basicamente aqui vem empate, não tem muito o que Empate. falar. né? Nesse Então- caso é mais briga de estampa, né? Tipo, gostei Exato. mais dele, você gostei daquele, porque esses mousepads genéricos, eles seguem um padrão de qualidade e são geralmente bem próximos e decentes pra você usar no dia a dia, pra jogar, pra fazer o que você quiser. E tá quanto a pontuação no Kidas? Agora eu acertei, Troc, tá? Matemática. 9-6. Tá 9-6 aqui, 9 pro Marcos, 6 pro Ian. Então o Troc ficou 9-6 aqui. E agora na questão do hardware de áudio dele, dando periférico, setup de áudio, o que eles têm aí, Ian? Então, o Ian tá usando aqui um Logitech G533, né? Enquanto que o Marcos, ele tá usando um Redragon Zeus 2, né? Que é aquele... Que Sakura ainda tinha, Edition. o Sakura que ainda tinha o cabo removível e as AirPads de couro, né? Isso, o Corina. microfone também é removível, que dá pra ver ali na foto, né? isso Ele é bom. deixou em cima. E, gente, cara, a gente já tá basicamente aí com vários vídeos no canal dos Zeus, a gente conhece muito bem. Ele entrega uma qualidade excelente na parte do microfone. E também na questão do áudio, cara, ele é muito bom pra você escutar os médios e agudos, que são os mais importantes ali na parte do FPS. Exato. certeza. E é um fone bastante confortável, né? No geral, cara, eu acho que é um dos conjuntos mais completos que tem nessa faixa de preço, né? Então, realmente é um fone sensacional. Enquanto que o G533 É uma outra proposta, é outra né? proposta, né? Ele já é um fone sem fio, também tem uma ótima qualidade de áudio, mas fica pecando principalmente no microfone, né? Então, no fim, tem essa característica, mas eu ainda acho que o G533 acaba levando, por ser um fone mais avançado, digamos assim. Mas... Além disso, tem uma característica que eu gosto bastante do G533, porque ele tem as earpads de tecido. Sim. Algumas isso é muito pessoas bom. preferem isso aí porque não vai descascar com o tempo. Exato. Então, cara... É aquele negócio, tipo assim, as AirPads de Corina, elas acabam dando um pouco mais de grave, por Isso. isolar um pouco mais. Mas, cara, eu acho que a maioria das pessoas não precisa exatamente um isolamento, né? Tipo assim, claro, qualquer fone já vai te entregar um isolamento minimamente decente, mas no caso Corina entrega mais, mas, cara, pra quem usa em casa, eu acho que não faz tanta necessidade. E inclusive foi um dos upgrades que fizeram nos novos Zeus, né? Que agora tá vindo com AirPad de tecido. Exatamente. Mas aqui eu acho que vai o ponto pro Logitech. O que vocês acham? É um modelo sem fio também, tem que levar isso em consideração. Tem uma praticidade maior, né? E a qualidade de áudio dele é muito interessante. Sim. Então, eu acho que vale um pontinho, sim. Então vai Não, ponto pro continua, Ian. continua. Mas agora, Turok, a gente tem os monitores, né? Pra fazer aquela gameplay fluida. E no caso do Ian Lenk, ele tá utilizando um LG Gear um LG Ultra Gear de 24 polegadas, com a versão IPS, que é a mais recente, né? E também a versão mais antiga do próprio LG Ultra Gear de 24, com o painel TN. Não necessariamente tão antiga, porém com a diferença do painel ser IPS como principal e o TN como secundário, que eu deixou de pezinho, ficou bem legal. Ou seja, a gente tem dois monitores aqui de alta frequência de 144, né? 144 Hz. Enquanto o Marcos Felipe está utilizando aqui de monitor um Super Frame 24 polegadas de 144 Hz, que é um monitor Full HD, bem interessante, mais um suporte articulado, né? E um genérico da PC Forte, que é 19,5, né? Polegadas de Realmente o 60 PC tá Hz. forte, né? É, Gear. Sim,
Tá bom. Basicamente ele fez ali os dois monitores, um de pé e um deitado. O de pé é 60 Hz, o deitado de alta frequência, colocado também num standzinho. Basicamente os dois estão bem equipados aqui, bem servidos de monitores. Os dois estão com um auxiliando ali pra ver o Discord, ler algum documento, alguma coisa, pra codar, né? Interessante. Isso é muito importante. Só que assim, Codar em 60 Hz? Não dá, né, cara? Não dá. o Ian, ele tá, né, com dois monitores de alta frequência, então se ele quiser vender um, ele pode fazer upgrade depois pra outro modelo, ou vender os dois, né? Vende os Então, dois, pega um 4K, um 2K 240. pode ser interessante, né? Interessante, diferente. Então aqui, na minha opinião, vai o ponto pro Ian. Sim, um sem pontinho dúvida. pro Ian, porque, dois monitores incrivelmente tops. Cara, e tem aquela questão que esse LG é um modelo muito bom, esse IPS, né? É um dos modelos que Sim, eu mais eu recomendo adoro. sempre para os meus amigos que jogam bastante FPS, né? Porque ele realmente tem uma qualidade sensacional. Tem um tempo de resposta boa, isso é Sim. importante também. Então E é uma ótima opção. E aqui ficou 8 pontos pro Ian e 9 pro Marcos. Então tá acirrado olha aqui. só. Bem Então, próximo. partiu pra categoria favorita do Sábio, que é a harmonia do setup, né? Pra ver qual a estética tá mais bonita ali. Qual tá mais gamer aí pra vocês? Eu já tenho meu ponto. Fale. Troque, gostei muito aqui do setup do Ian. Isso porque, olha só, ele colocou os petzinhos ali, porque ele joga Airsoft pelo jeito, então ele tem os petzinhos, me ganhou nesse ponto aí. É. Só que, cara, o setup do Marcos Felipe ali, não sei porquê, mas ele me abraçou assim, sabe? É o setupzinho perfeito, cara. Eu adoro esse tipo de setup. Cara, pra mim, eu ainda sou mais o do Ian. Eu gostei muito. Só que apesar de eu gostar muito, eu acho que eu não gostaria tanto de utilizar ele. Se tem uma coisa que eu odeio, é essas gavetas de teclado e mouse. Né? Puts. Cara, pra mim incomoda É bastante uma proposta isso aí. diferente, né? É uma proposta Legal. diferente, mas me incomoda, sabe? É. Tipo assim, na usabilidade me incomoda, mas fica bonito. Sim, Isso é sim. inegável. E realmente tá tudo bem organizado, né? E, Isso é importante. inclusive do Marcos também tá muito bonito, mas ainda meu voto vai pro Ian. E você, Votarel? Cara, eu concordo bastante com o que o Iguinho falou. Eu não consigo gostar dessa gaveta para colocar o mousepad, o mouse e teclado. Incomoda muito. Sim. Meu irmão, ele tem um desse e quando eu vou jogar no setup dele eu sofro um pouquinho. E o setup do Marcos, cara, tá muito lindo. Não tá? Falei, tá abraçando. Então, Eu sei o que é. O quê? É o Baby Yoda. É, Baby Ah, Yoda. Vocês estão Baby olhando o Yoda, Baby Yoda, ele ah, tá... Ele deixou de proposta na Certeza, foto, né? certeza, vou ganhar um ponto. E acho que o Marcos sabia que eu sou fã de Star Wars e não tem como, gente. Caraca. O cara fez um setup branco, que tá muito bonito, e ele é fã de Star Wars. Então minha pontuação fica pra ele. Mas assim, em geral, ele caprichou muito bem ali no teclado, deu um contraste. A mesa dele tá muito organizada. Essa madeira aí da mesa dá um tchan aí no tchanzinho. setup, então o meu ponto vai pra ele. Então ficou 2 contra 2. Então, empate. O teu voto foi no Ian? Meu voto foi no Marcos. É. Ih, Então rapaz. foi 3x1. Foi Foi 3 a 1? quase, foi 3 a 1. 3x1? Foi 3x1. Foi 3x1. Foi 3x1. Olha, Turok, eu tentei, Troca eu é entendi. matemática. Eu entendi, você tentou defender com unhas e dentes o setup do Ian. Ele Entendi. realmente merece. A não ser que a gente faça o seguinte. Tá realmente bem acirrado, todo mundo ficou na dúvida. Mas se a gente desconsiderar ali que a mesa, que acho que foi o ponto principal ali, daria um empate. O que vocês acham? Não. Vale o empate? Não vale o empate? Eu tentei. Não vale. Então tá bom, vai um marquinho aqui, um pontinho pro Felipe. Então com isso a gente finaliza a parte aqui do hardware e periféricos com qual pontuação, Luquita? Mas acabou. Meu Deus! Eu acabei de contar. Então, 10x9, Diguinho. 10 a Acertou, 9. miserável. Errou. É 8. Com 10x8 aqui, só existe duas possibilidades. O empate. Empate Ou a vitória do Vitória Marcos. do Marcos, né? É. Então Sim. aqui, que agora tem a parte principal que é o equilíbrio do setup, né? Isso, Não adianta você ter exatamente. aquela super placa de vídeo e botar naquele processador basiquinho que não funciona. Isso. Então tem que ver agora o equilíbrio. E o que você achou, Luquito? Como é que tá o PC do pessoal aí? Cara, eu gostei bastante aqui do PC do Ian e do Marcos também. Então, bem balanceados. Tanto na questão dos periféricos, os dois tem 2 monitores, tá no standzinho. Tanto a placa de vídeo quanto o processador estão bem ali próximos, né? Um investiu um pouco mais no processador, o outro na placa de vídeo, mas nada muito errado. Tem 32 GB de memória RAM. Só que o que me pega é esse water cooler que o Ian tá usando, cara. O que me pega é isso aí, Guinho. Cara, realmente poderia ter caprichado mais, assim. Tipo, só que aquele negócio, talvez.
eu diria que esse seria o mínimo para rodar o 5700X. Sim. Sim. Ainda, eu acho que ele ainda tanca o Ainda, 5700, né? ainda tanca, mas a gente esperava um pouquinho mais. Porque a gente exato. tá falando de um Ryzen Sim. 7. Não tá errado. Só que por outro lado, se a gente tá falando que o Ian Tá fraco. tá fraco, O outro tá demais. Marcos exagerou demais. Exato. Estamos falando um watercooler para levar um 5600X, 5950 aqui, né? Tá Para um certo. 5600. Não precisava, ainda mais que pegou de 360, né? Então Ok. tem muito watercooler aí para levar do PC também. Então, cara, mas no geral eu acho que tá tudo bem equilibrado os dois. Eu acho que, tipo assim, É difícil você ver uma coisa assim, é. não, tá errado. tem um detalhe ou outro assim que talvez esteja. Esse aqui é o mínimo necessário ou o máximo que poderia. Mas eu acho que os dois mandaram muito bem e no geral, pra mim, eu acho que daria empate. Daria um empate? Vai empate. Tá muito bem equilibrado os dois. Eu não vejo nenhum grande erro que torne a configuração Real. ruim nem nada. O Né? que você acha, Botarelli? Eu acho que tem que empatar. Empata! Esse é o melhor comentarista do Batalha, gente. Vai empatar. Vai um empate Vai empate. nessa pontuação. Lembrando que ele leva 2 pontinhos aqui, nessa categoria aqui. Uhum. E como ela leva 2 pontinhos aqui, nesse caso, agora a gente tem 10, 11, 12 contra 10 pontinhos. Então, o Marcos acabou saindo na frente, levando a melhor nessa. Mas ficou muito bem, ficou muito próximo. Os dois setups estão incríveis. Sim. Eu, assim, cara, se você me desse os dois setups ali, eu falo assim, irmão, não vou mudar nada. Vou usar Eu do jeito botaria que a mesa tá. Eu botaria a mesa. Eu também. Tá, então tá aí, ó. Uma dica aí pro Ian. A próxima coisa que você vai mudar não é nada do setup, é a mesa, porque realmente acho que foi o que todo mundo se incomodou aqui, mas, cara, do resto tá de parabéns. Os dois PCs aí levam o quê? Um setup É da NASA isso aí, da gente. NASA, né, cara? Será? 70, Pra mim, eu Ryzen acho que É quase 7. da NASA. Eu acho que é um quase nada. Mas ainda Quase é nada. uma firmeza ainda. É a firmeza topo de mas, linha. mas eu sei que daqui até o final do ano eles vão Ô, louco. mandar de novo e vão mandar É o firmeza Não, encaminhando não, pra não. ele pegar um foguete. Eu daria um NASA, cara. Eu daria um NASA. Ah, Tem pra mim- 32 de RAM, já tem uma 3060 Ti, uma 3060 É ali. 3060, Se fosse 3070, 3060, vai. hoje em dia Tá, já não... então tá bom, ó. Então PC firmeza aí pra vocês, só que aquele PC firmeza já chegando na NASA. E, cara, Marcos, parabéns aí pra deixar essa telinha no setup. As duas, né, no caso do water cooler também ali do lado do setup, né, dentro. E A do Ian também colocou uma telinha ali atrás, ficou bem Sim. bacana, como se fosse uma tela, RGB ali dentro. Então Exato. eles capricharam bastante, né, Turma? e ele falou pra só tirar a dúvida pro pessoal, né? É uma tela interna, né, de 3,5 polegadas IPS, que é a G920. Ele falou, sei que ele tá meio bagunçado, mas foi uma oportunidade relâmpago não planejada muito recentemente, né? Não tive tempo para adaptar ele pro setup e tá no improviso. Então fica aí no detalhe, mas ficou muito legal mesmo, velho. Nice. Bacana pra caramba. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse batalha. Se você quiser participar novamente, tá aí na descrição pra vocês seguirem todos os passos, beleza? Linkzinhos também e os cards do vídeo pra vocês irem assistirem lá. Então a gente vai ficando por aqui. A gente espera ver vocês no próximo vídeo e Valeu. até mais. Valeu! Tchau!